nunca jogue Rise of Kingdoms. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou falar sobre o jogo Rise of Kingdoms. Você já deve ter visto aí em algum ad no seu aplicativo aquele momento chato de 5 segundos que você tem que esperar, ou de alguma outra forma qualquer. Mas foi assim mesmo que eu conheci esse jogo, através de propagandas. E eu tinha muita vontade de poder jogar um clássico MMORPG. Eu não curto muito essa ideia, por exemplo, do LoL. Toda partida você tem que fazer uma progressão durante a partida para poder ter poder. Eu sempre gostei de ter o meu personagem, poder aumentar o level dele, aumentar o poder, o nível, e que isso fosse gradualmente constante. E nunca mais tive nenhum outro jogo de referência nesse tipo. E encontrei mais ou menos isso no Rise of Kingdoms. É um jogo de MMORPG em que você constrói uma cidade, tem várias opções mesmo para escolher, e o jogo começa de uma forma muito interessante. Você é apresentado num mundo bem extenso, com muitos jogadores, e você começa a upar as suas dependências da cidade. Por exemplo, você começa a upar a sua prefeitura, o seu castelo, a sua fazenda, tudo isso com o nível 1 até o nível 25. E conforme maior o nível, mais tempo leva para você fazer esse upgrade no edifício que em questão. Isso acaba te prendendo no jogo de certa forma, porque quando você chegar até um certo nível, você já está bastante apegado com a sua conta, e mesmo que uma construção leve 1 ou 2 dias, você deixa lá fazendo, até porque tem muitas outras atividades para fazer no jogo. O que eu vou falar agora é novo para mim, mas eu sei que tem outros jogos que funcionam assim. Cada reino, entre aspas, cada reino é um servidor. E quando você começa o jogo, você é introduzido nesse servidor e você cresce junto com os outros jogadores. Então você faz parte desse servidor junto com vários outros jogadores. Quando as coisas estiverem mais avançadas, nós vamos ter os que chamamos de oficiais, as alianças e o rei. O rei não é eleito, não é nada desse tipo, é simplesmente quem conseguir conquistar o santuário que fica no centro do mapa. Ou seja, vai ter guerras, vai ter diplomacia, vai ter muita coisa. E uma coisa interessante é que não tem regras do jogo em si. Por exemplo, você tá bulinando alguém ali, atacando a cidade direto, não tem nada que impeça você de fazer isso, ou outros de fazerem isso com você. Essas regras vão sendo criadas naturalmente dentro do servidor e com quem está na liderança, quem é o líder, quem é o rei, e toda a grande aliança que se forma dentro desse servidor. E assim acontece com os mais de 3.000 servidores que tem hoje ativo no Rise of Kingdoms. Mas aqui, o que parece ser uma ideia muito legal é que as coisas acabam ficando bastante complicadas. O líder, ou o rei do servidor, ele basicamente tem decisão de tomar e criar regras para aquele servidor. Se ele permite ou não permite que você ataque outras cidades, ou que você não deva coletar em certos lugares, ou que você deve ou não participar de certa aliança, ou quem vai ser a aliança aliada a ele ou não. Tudo ele vai decidir. Mas geralmente não é uma única pessoa, geralmente é o que nós chamamos de conselho. São os mais influentes nesse servidor que vai fazer esse conselho, essa influência, e criar essas regras internas para cada servidor ou reino, como você preferir chamar. Acontece que, como um bom jogo de celular em pleno 2023, onde no Brasil gente gasta dinheiro com cassinos online, você também tem pessoas que gastam muito dinheiro num joguinho. Eu acho melhor gastar no jogo do que no cassino. Mas enfim, isso é outro assunto. Dentro do Rise of Kingdoms, existe um termo chamado baleia. E eu sinceramente não sei se isso é usado em outros jogos. Talvez sim, talvez não. Eu não manjo muito desse mundo aí. Mas as baleias é basicamente as pessoas que gastam muito dinheiro no jogo. E geralmente elas são muito poderosas. E quando você faz parte da aliança que tem uma baleia,
você ganha muitos prêmios, muitas recompensas. A cada compra que um jogador qualquer faz no jogo, é liberado uma caixa com recompensa para todos os aliados, para todos que pertencem à aliança que esse jogador fez a compra. Então é natural que esses usuários sejam mais fortes e que vão chegar no topo da hierarquia e exercer a maior influência no reino. E é neste nível que as coisas começam a ficar chatas para você, mero mortal que não gasta mais de $2.000 num joguinho mobile. O rei, ou os reis, os líderes, vamos chamar de líderes para facilitar, vão começar a exigir de você certo progresso para aquele reino atingir um certo ranking. Se eles querem atingir um ranking maior, eles vão te exigir uma atividade muito maior. Mas também há casos em que eles querem reduzir o ranking do servidor, ou seja, do reino, para que nós tenhamos adversários mais fracos e podermos ganhar deles. Isso faz grandes períodos de jejum completo no jogo. Você é impedido, teoricamente, de entrar. Você não pode marchar sua tropa para coletar, você não pode treinar, você não pode fazer nenhum tipo de atividade, senão você será zerado. Zerar é o termo que a gente utiliza dentro do jogo para redefinir um usuário. O que é isso? Várias pessoas se juntam e atacam sua cidade até que todas suas tropas morram e até que todos os seus recursos sejam saqueados, a ponto de que você vai ter que começar mais ou menos do zero, criando novas tropas e recuperando todos os recursos que você acumulou de novo. Ah, mas então eu não estou satisfeito, eu quero trocar de servidor. Bem, não é tão simples assim no Rise of Kingdoms, e a dona Lilith fez questão de piorar ainda mais nos últimos tempos. Para você migrar de um servidor para outro, isso é, de um reino para outro, você precisa de um item chamado passaporte. E o passaporte tem apenas 2 métodos de você conseguir. O primeiro método é, na aliança, um oficial, ou seja, um líder, colocá-lo para venda dentro da loja da aliança e você ter moedas o suficiente de créditos na aliança para comprar esse passaporte. Ou então você vai pagar dinheiro mesmo comprando um pacotezinho de passaporte. Mas o problema só está começando. Quanto maior o seu poder, se você vai subindo entre milhões e milhões, entre 10 e 20, 30 milhões, vai subindo o número de passaportes que você precisa. É de 1 para 10, para 20, para mais de 50 passaportes. Mas como eu disse, as coisas pioram. Para você migrar para outro servidor, você precisa atender uma série de requisitos que aí sim a dona Lilith colocou como requisitos, como regras internas. E além disso, você precisa atender os requisitos do outro rei, do outro reino. Ou seja, aquelas outras pessoas que compraram bastante gemas no jogo e conseguiu a liderança e que mandam no servidor, vão ter que te aceitar naquele servidor também. Veja, falando assim parece até uma tarefa que é custosa, mas você vai conseguir. Mas você não vai conseguir. Você vai desistir de jogar antes de conseguir migrar para outro reino. A sua conta está fadada a ficar naquele servidor autocrático de alguém que gastou muito dinheiro com o jogo. Não adianta abrir suporte na Lilith, eles não respondem. E como você jogou durante muito tempo, tem os seus 30 milhões de poder e algumas centenas de reais gastos no jogo, você não queria abandonar sua conta, você só queria mudar de servidor, mas você não consegue, porque você não tem os requisitos mínimos nem da Lilith e nem do outro servidor. E este foi exatamente o meu caso, onde eu desisti de jogar Rise of Kingdoms, que é um jogo que eu gosto muito, eu ainda sinto vontade de jogar, mas não adianta. Se eu voltar, eu vou ter que me submeter a essas regras que um grupo de pessoas que compram muito dinheiro no jogo exigem. E para piorar, no meu caso específico, eu estou num servidor russo, ou seja, eu tenho que falar com russos para negociar algum tipo de benefício ou cargo.
E eles claramente dão preferência para quem fala o mesmo idioma deles. É por isso que eu não tô aqui para falar nunca jogue Rise of Kingdoms, porque o jogo é ruim e porque você vai gastar muito dinheiro nele. Isso é possível, você pode não gostar do jogo e também gastar muito dinheiro desnecessário no jogo, mas é totalmente possível fazer um free to play, jogar sem gastar nada, e você vai ter um grande apego nessa conta, que vai chegar um momento que você vai se ver nessa encruzilhada que eu disse. Então eu aconselho a não jogarem por enquanto Rise of Kingdoms até que a Lilith atualize os métodos de migração de servidor para servidor. Lembrando que neste jogo a gente joga com o mundo inteiro e nós somos brasileiros que já temos uma vida difícil, nós temos que trabalhar o dia todo para ganhar um salário muito baixo e não temos nem tempo e nem dinheiro para ficar gastando com um joguinho mobile, que é só para nos divertir e acaba sendo um estresse no final do dia. Muito obrigado se você ficou até aqui, eu agradeço demais, pois ainda estou testando vários métodos de vídeo e de edição e de editores de vídeo e de gravação de voz e de microfone, e tudo isso dá um certo trabalho. Também estou tentando criar uma marca que seja consistente e que as pessoas possam me identificar facilmente caso meu canal dê certo. É um pouco presunçoso, eu sei. Pois então, já tenho alguns outros vídeos em mente, em pautas anotadas, e se inscreva no canal, dê like no vídeo para aguardar o próximo vídeo. É nóis, valeu, fui!